A vida de um assassino é marcada por violência e crueldade, mas o que acontece quando esses indivíduos são finalmente capturados? Muitos acabam encarando um destino ainda mais sombrio. Ao invés de encontrarem segurança ou redenção atrás das grades, eles descobrem um ambiente onde a justiça nem sempre segue as regras da lei. Em prisões, onde a vingança pode se sobrepor ao sistema, o fim brutal de muitos criminosos se torna uma realidade inevitável, e é isso que você vai ver aqui hoje. Eu sou o Poké e hoje nós vamos ver assassinos que tiveram um fim brutal na prisão. Então já vai deixando seu like, clique aí no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quem são esses criminosos que tiveram um final brutal na prisão. Jeffrey Dahmer, um dos mais notórios serial killers dos Estados Unidos, ganhou a infame alcunha de canibal de Milwaukee devido aos seus crimes horrendos entre 78 e 91, que resultaram na morte de 17 homens e meninos. Após sua captura, que ocorreu em 1991, quando uma de suas potenciais vítimas conseguiu escapar e alertou a polícia, Dahmer foi condenado a 15 penas de prisão perpétua em 1992. No entanto, a violência que ele espalhou fora da prisão acabou o encontrando atrás das grades. Em 94, Dahmer foi brutalmente assassinado por um colega de cela, Christopher Scaver, enquanto ele cumpria sua pena na Columbia Correctional Institution, em Wisconsin. Scaver alegou que o comportamento perturbador de Dahmer e suas provocações relacionadas aos crimes, como fazer esculturas de comida para imitar partes humanas, foram o que levaram a cometer o ataque. O assassinato de Dahmer aconteceu enquanto ele, Scaver e outro detento, Jesse Anderson, realizavam tarefas de limpeza no banheiro da academia da prisão. Sem a supervisão direta de guardas, Scaver usou uma barra de metal retirada de um equipamento de exercício para golpear Dahmer repetidamente na cabeça. Jesse Anderson, também alvo do ataque, foi mortalmente ferido. Ambos os homens não resistiram aos ferimentos, com Dahmer morrendo cerca de 1 hora depois no hospital. O fim brutal de Dahmer nas mãos de outro preso ilustra o destino violento que muitos criminosos de alta notoriedade encontram dentro do sistema prisional, onde muitas vezes a vingança prevalece sobre qualquer sentido de segurança. Whitey Bulger foi uma figura infame no mundo do crime nos Estados Unidos, liderando a gangue irlandesa Winter Hill em Boston. Durante anos, ele esteve envolvido em extorsão, tráfico de drogas, assassinatos e outros crimes. Mas o que o tornava ainda mais notório era seu papel como informante do FBI. Essa relação controversa permitiu que ele derrubasse rivais mafiosos enquanto continuava operando suas próprias atividades ilegais, o que gerou grande revolta tanto no meio criminal quanto nas forças policiais. Em 94, após ser acusado de múltiplos assassinatos e atividades mafiosas, Bulger fugiu e ficou foragido por 16 anos, sendo um dos homens mais procurados pelo FBI. Sua captura finalmente aconteceu em 2011, na Califórnia, e em 2013 ele foi condenado por 11 assassinatos e outros crimes graves, recebendo 2 sentenças de prisão perpétua. Bulger, no entanto, não escapou de um destino violento. Em outubro de 2018, aos 89 anos, ele foi brutalmente assassinado por outros detentos apenas um dia após ser transferido para a penitenciária Hazleton, em West Virginia. Os criminosos utilizaram cadeados dentro de meias para espancá-lo até a morte, desfigurando seu rosto em um ataque brutal que chocou o país. O motivo de sua morte está ligado à sua história como informante e sua fama no crime organizado, o que o tornava um alvo na população carcerária. O assassinato de Bulger levantou muitas questões, especialmente sobre as circunstâncias de sua transferência para uma prisão de segurança relativamente baixa, mesmo sabendo-se de sua longa lista de inimigos e da rivalidade entre grupos mafiosos dentro das penitenciárias. A falta de proteção e a possível negligência no processo de transferência culminaram em um fim trágico e brutal para um dos criminosos mais conhecidos da história americana.
Donald Harvey, conhecido como o Anjo da Morte, foi um dos serial killers mais infames dos Estados Unidos, com uma longa série de crimes cometidos enquanto trabalhava como enfermeiro. Entre os anos 70 e 87, ele confessou ter tirado a vida de pelo menos 37 pessoas, embora o número de vítimas possa ser ainda maior. Harvey alegava que muitos desses assassinatos foram atos de misericórdia, mas a forma como os crimes foram cometidos sugere motivações muito mais macabras. Utilizando métodos como envenenamento com cianeto, morfina, sufocação e até mesmo a manipulação de equipamentos médicos, Harvey operava nos hospitais onde trabalhava sem levantar suspeitas, já que as mortes de pacientes muitas vezes eram atribuídas a causas naturais. Suas vítimas variavam de pacientes a colegas de trabalho e até seu próprio companheiro. Ele permaneceu impune por anos até que uma exumação revelou níveis elevados de cianeto no corpo de uma de suas vítimas, levando a sua prisão em 87. Condenado à prisão perpétua, Harvey cumpria sua sentença na Toledo Correctional Institution, em Ohio. No entanto, em 28 de março de 2017, ele foi brutalmente espancado pelo seu colega de cela. Harvey foi encontrado gravemente ferido em sua cela e morreu 2 dias depois devido aos ferimentos. A motivação para o ataque não foi completamente esclarecida, mas muitos acreditam que, como outros assassinos que atacam pessoas vulneráveis, Harvey era particularmente odiado pela população carcerária, o que pode ter sido um fator determinante para o crime. Donald Leroy Evans foi um serial killer americano que alegou ter assassinado mais de 70 pessoas entre 85 e 91. Embora apenas um desses crimes tenha sido confirmado, o assassinato de Beatrice Louise Roth, uma jovem de 10 anos. Evans era conhecido por ser um mentiroso compulsivo, o que gerou ceticismo em relação às suas confissões. Ele foi preso em 91 no Mississippi após ser capturado por abusar e matar Beatrice, crime pelo qual ele foi condenado à morte. Durante seu tempo no corredor da morte, Evans fez uma série de alegações sobre outros assassinatos, mas muitas dessas confissões não puderam ser verificadas e são consideradas exageros ou mentiras. Enquanto ele aguardava a execução, ele foi assassinado em janeiro de 99 dentro da prisão. O ataque aconteceu enquanto Evans tomava banho quando ele foi esfaqueado por outro detento. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois. Embora o motivo do ataque não tenha sido completamente esclarecido, a natureza de seus crimes, particularmente o abuso e assassinato de uma criança, provavelmente contribuiu para que ele fosse alvo de outros detentos. Dentro do sistema prisional, aqueles que cometem crimes contra crianças são frequentemente desprezados e alvo de vingança brutal, o que pode explicar sua morte violenta. Robert Pickington é um dos serial killers mais notórios do Canadá, condenado pelo assassinato de 6 mulheres e suspeito de ter tirado a vida de até 49. A maioria delas garotas de programa entre o final dos anos 80 e o início dos anos 2000. Ele era um criador de porcos em Port Coquitlam, na Colômbia Britânica, e ele usava sua fazenda como um local para cometer os crimes. Pickington foi preso em 2002 após uma investigação prolongada e condenado em 2007. Durante o julgamento, surgiram evidências terríveis de que ele desmembrava os corpos de suas vítimas e, em alguns casos, alimentava os restos aos porcos. Ele foi sentenciado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional por 25 anos, a pena máxima permitida pela lei canadense. Em maio de 2024, Pickington foi esfaqueado por outro detento em um ataque violento. Embora os detalhes exatos do ataque não sejam claros, há rumores de que o agressor seria parente de uma das vítimas de Pickington e teria buscado vingança ao encontrá-lo na mesma prisão. Essa situação ilustra como a brutalidade dos crimes pode resultar em uma espécie de justiça nas mãos de outros detentos, refletindo a desprezível reputação de Pickington dentro do sistema prisional. Hélio José Muniz Filho, conhecido como Elinho. Ele ganhou notoriedade na cidade de Camaragibe, na região metropolitana de Recife, ao formar um grupo de justiceiros aos 16 anos. Ele se tornou uma figura controversa, acusado de matar 65 pessoas, que ele chamava de almas cebosas, uma expressão que usava para se referir a criminosos na comunidade. Com a crescente violência nos anos 90, muitos viam Elinho como um herói, pois ele se encarregava de julgar e punir os supostos
supostos criminosos ganhando apoio popular. No entanto, sua trajetória de vigilante terminou de forma trágica. Em 97, após um conflito com um conhecido bandido supostamente ligado a policiais corruptos, Elinho foi emboscado e preso. Apesar de sua imagem como justiceiro, ele enfrentou graves consequências por seus atos. Durante seus 3 anos de detenção, ele se tornou alvo de vingança dentro do sistema prisional. Em 2001, aos 24 anos, Elinho foi morto por outros detentos que o atacaram com estiletes. Sua morte ocorreu em um hospital após ele ter recebido atendimento médico, o que exemplifica a brutalidade e a falta de segurança que muitos detentos enfrentam, especialmente aqueles que, como ele, se tornaram alvos devido à sua fama e ações violentas. Thor Nils Christiansen foi um notório serial killer dinamarquês americano que atuou na Califórnia no final dos anos 70, sendo responsável pela morte de pelo menos 4 mulheres jovens, em sua maioria estudantes universitárias entre 76 e 79. Seus crimes eram caracterizados pela brutalidade, pois ele atacava suas vítimas em áreas isoladas utilizando uma arma de fogo. Christiansen foi finalmente preso em 79 após uma de suas vítimas, Lydia Preston, sobreviver a um tiro na cabeça e conseguir identificá-lo. Em 1980, ele foi condenado à prisão perpétua por 3 dos assassinatos, enquanto o 4º caso foi arquivado devido à falta de evidências. A vida de Christiansen na prisão foi bem curta. Em março de 81, ele foi assassinado por um colega de cela na penitenciária de Folsom, sendo esfaqueado até ele morrer. Embora a motivação do ataque não tenha sido oficialmente esclarecida, a natureza de seus crimes, envolvendo a morte e o abuso de vítimas vulneráveis, frequentemente torna esses assassinos alvos do sistema prisional, onde a brutalidade e a lei do olho por olho prevalecem. Elias Maluco, cujo nome verdadeiro era Elias Pereira da Silva, foi um notório traficante de drogas no Rio de Janeiro. Ele comandava o tráfico de drogas em cerca de 30 favelas, incluindo áreas do Complexo do Alemão e da Penha, sendo muito respeitado e temido. Elias Maluco foi o principal responsável pelo assassinato do jornalista Tim Lopes, ocorrido em 2002. Tim Lopes estava investigando o tráfico de drogas e a exploração sexual de menores em bailes funks nas favelas do Rio de Janeiro. Durante uma dessas investigações, ele foi capturado por traficantes sob o comando de Elias Maluco. Tim Lopes foi levado ao Complexo do Alemão, onde ele foi torturado e morto. O corpo do jornalista foi queimado em pneus, uma prática conhecida como micro-ondas. Elias Maluco foi condenado a 28 anos e 6 meses de prisão pelo crime. Além disso, ele foi acusado de estar envolvido na morte de mais de 70 pessoas. Depois de 18 anos preso, em setembro de 2020, ele foi encontrado morto em sua cela na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. A causa da morte foi determinada como suicídio por enforcamento. No entanto, como acontece em muitos casos envolvendo figuras notórias do crime, surgiram algumas teorias da conspiração. Algumas pessoas especulam que ele poderia ter sido assassinado por outros presos ou até mesmo por agentes penitenciários, mas essas teorias não foram confirmadas por evidências concretas. Daniel Camargo Barbosa foi um infame serial killer colombiano responsável pelo brutal assassinato de pelo menos 72 meninas na Colômbia e no Equador durante as décadas de 70 e 80. Suas vítimas eram em sua maioria jovens de áreas rurais e em situação de vulnerabilidade, o que amplificou a gravidade de seus crimes. Camargo teve um histórico criminal desde a década de 60, quando ele foi condenado por abuso na Colômbia, mas ele conseguiu escapar. Em 74, ele foi novamente preso e sentenciado a 25 anos por assassinatos. No entanto, em 84, ele fugiu da Ilha Gorgona, uma prisão de segurança máxima na Colômbia, e se refugiou no Equador, onde ele continuou a cometer os crimes. Em 86, Camargo foi finalmente capturado no Equador e condenado a 16 anos de prisão, a pena máxima permitida na época, mesmo com suas confissões sobre dezenas de homicídios. No entanto, sua vida na prisão chegou no fim em novembro de 94, quando foi assassinado por um colega detento, o Giovanni Nogueira, que era sobrinho de uma de suas vítimas. Nogueira atacou Camargo em sua cela na penitenciária Garcia Moreno, em Quito, motivado pela busca de vingança. A morte de Camargo marcou o fim de uma das figuras mais temidas da criminalidade na América Latina. Lee Roy Martin,
conhecido como Gaffney Strangler. Ele foi um serial killer americano que aterrorizou a Carolina do Sul entre 67 e 68. Ele tirou a vida de 4 mulheres, incluindo uma adolescente, após sequestrá-las. E os seus crimes chocaram a cidade. Martin foi capturado em fevereiro de 69 após uma intensa investigação da polícia que procurava pelo serial killer, responsável pelos assassinatos em série de mulheres na região. Depois de uma busca incansável, conseguiram chegar até ele com provas o suficiente. Ele foi condenado à prisão perpétua por seus crimes. Depois de 3 anos preso, em maio de 72, Martin foi morto por outro detento que o atacou até a morte. Não se sabe a verdadeira motivação para que o detento tenha se revoltado contra Martin, mas especula-se que, assim como falado antes, esse tipo de crime não é bem aceito dentro dos presídios, o que gerou uma certa revolta nos detentos até que um deles conseguiu ficar a sós com Martin e tirar a sua vida. Esse foi o vídeo, deixe seu like, João Belo Flui, tchau.